Ascensão através de habilidades. Episódio 188. 40º andar. A criança demônio, 2. O que você está fazendo, Ambrácia? O rei espiritual franziu a testa. Na frente dela, Ambrácia estava esparramada no chão como um cadáver. Ambrácia não se mexeu, mas abriu a boca. O que mais há para fazer? É melhor passar o tempo assim. Eu gostaria que você mantivesse alguma dignidade em seu poder. Dignidade, meu pé. Ambrácia resmungou enquanto se levantava. Quantas vezes não conseguimos passar do 74º andar? Perdi a conta e não posso mais ser incomodado. É tudo sem sentido. Então o que há de errado em gastar nosso tempo sem sentido? Desde a sua chegada, eles nunca conseguiram passar pelo 74º andar. Eles se acostumaram ao fracasso. O rei dos espíritos, entendendo os sentimentos de Ambrácia, deu um sorriso amargo. Não seja assim. Há uma criança vindo até aqui diligentemente. Se essa criança se juntar a nós, quem sabe o que acontecerá? Aquele cara. Ambrácia franziu a testa. Ele foi lutar contra aquele favorito do deus demônio, certo? Sim. O rei espiritual assentiu. Ele subiu para matar aquele que se opôs a nós. Já era hora de eles se conhecerem. Agora que penso nisso, está tudo bem? Esse cara também é favorecido pelo deus demônio, e Quaned é um demônio. E se eles unirem forças? Ambrácia, preocupada, recebeu uma resposta indiferente do rei dos espíritos. Não precisa se preocupar. Esse cara é burro. Em vez disso, chame isso de inocência. Caso contrário, é muito lamentável. Ambrácia falou com uma careta. Mas burro é burro, e ele está obcecado por reconhecê-lo. É por isso que ele fez esse contrato. Bem, isso é. Incapaz de discutir mais, Ambrácia fechou a boca. Por que alguém com tanto talento deseja tanto carinho? Quem não tem talento não consegue entender quem tem talento. É comum que alguém com um nível de talento de Quaned seja perseguido e não receba carinho. O rei dos espíritos falou calmamente. Na verdade, entre os humanos com quem contratei, muitos eram essas pessoas. A maioria deles derrubou os países aos quais pertenciam. É assim mesmo? Ambrácia parecia confusa. Percebendo isso, o rei dos espíritos observou. Agora que penso nisso, você vem de um mundo de utopia. Faz sentido que você não entenda. Bem, eu vim aqui porque odiava lá. Ambrácia balançou a cabeça. Mas você tem certeza de que a traição está bem? Termina com a morte, certo? Honestamente, nem sabemos como isso vai acabar. Quão forte Taizan se tornou. Devido ao bloqueio de informações do deus demônio, nem mesmo a liderança sabia sobre ele. Eles apenas presumem que o deus demônio permitiu a luta porque eles eram semelhantes em força. No entanto, mesmo com estas palavras, a expressão do rei espiritual permaneceu inalterada. Isso também não importa. Mesmo que Quaned morra, seu poder retornará para nós. Realmente? Os olhos de Ambrácia se arregalaram. O rei dos espíritos falou vagarosamente. Fizemos um contrato. Mesmo que ele morra, seu poder pertencerá a nós. Você é aquele aventureiro que está se opondo a nós? Taizan assentiu. Enquanto falavam, seus músculos estavam tensos, prontos para responder a qualquer ataque a qualquer momento. O jovem demônio de cabelos negros soltou um suspiro profundo. Meu nome é Quaned. Qual é o seu? Kang Taizan. Taizan, esse é um nome incomum. Quaned não mostrou sinais de hostilidade. Além disso, ele não assumiu posição de batalha. Sentindo-se um tolo por estar em guarda, Taizan relaxou sua postura de luta quando não sentiu nenhuma maldade de Quaned. Quaned esfregou a testa. Para ser honesto, não quero brigar com você. Então não faça isso. Taizan também hesitou em lutar seriamente contra o demônio diante dele. O deus demônio concedeu-lhe muitas coisas, mostrando um favor especial e oferecendo inúmeras recompensas, mesmo às custas de seu próprio reino. Assim, Taizan sentiu gratidão por ela. Se ele pudesse evitar derrotar um demônio pelo qual o deus demônio lamentava, não seria uma coisa ruim do ponto de vista dele. Mas, eu não posso fazer isso. Sou um deles, por mais que odeie admitir. Quaned suspirou profundamente e desembainhou a espada. Vendo sua atitude, Taizan não pôde deixar de ficar confuso. Por que se juntar a eles se você se sente assim? Eles não poderiam ter feito nada com você se você não tivesse feito isso. O deus demônio adorava seus filhos, mostrando especialmente profundo afeto por Quaned. Ela não se importou muito com a derrota de outro demônio chamado Jagan, mas desta vez mostrou uma expressão amarga. Mesmo que ele tivesse recusado juntar-se aos guias, os líderes não poderiam ter feito nada contra ele. O deus demônio alegou não interferir nos assuntos dos mortais ou no labirinto. Mas os mortais não podiam ficar tranquilos. Um simples capricho de um imortal poderia matar todos eles. Então se Quaned tivesse recusado veementemente, eles provavelmente teriam recuado. Quaned mordeu o lábio, relutante em responder, e Taizan balançou a cabeça. Então apenas afaste-se. Mesmo que você se recuse a lutar, eles não poderão fazer nada. Desculpe, mas isso é impossível. Quaned falou sombriamente. Eu fiz um contrato. Se seus comandos forem considerados justos, não posso recusar. Por que você concordaria com isso? Taizan ficou incrédulo. Pela sua expressão, ficou claro que ele não concordou de bom grado.
Quan Ed protestou como se estivesse explicando. Eu não sabia. Eles disseram que ingressar em uma organização envolve naturalmente essas coisas. É impossível para um membro recusar a vontade do grupo. Isso pode ser verdade, mas não há necessidade de estar vinculado a tal contrato. Quan Ed apertou ainda mais a espada ao olhar perplexo de Taizan. Cale-se. Embora quase inaudível, Taizan podia ouvir. Ele estalou a língua. Ele entendeu porque o deus demônio sentiu pena. Então, mesmo alguém assim pode sobreviver apenas com talento. Cale-se. Quan Ed disse asperamente. Mesmo que dito de maneira gentil, Quan Ed era um ser de mero talento sem compreensão. O fantasma riu vaziamente. Eu vejo, você é um estranho, não, um demônio. Você não foi tratado como um demônio, foi? Os olhos de Quan Ed piscaram momentaneamente. Outros devem ter temido você. Você nunca teve uma conversa adequada com ninguém e viveu uma vida sem carinho. Você acreditou que era sua culpa que eles temiam você, não é? Como se ele mesmo tivesse testemunhado? O fantasma começou a identificar cada problema, um por um. A cada progressão da história do fantasma, as pupilas de Quan Ed tremiam violentamente. Taizan perguntou. O que você está falando? Não é complicado. As pessoas temem aqueles que são diferentes delas. Se fosse apenas um talento normal, talvez não. Mas se for um talento que possa se aprofundar no labirinto, isso por si só é estranho. Taizan percebeu o que isso significava. Talentos inatos e excepcionais eram frequentemente evitados. Até mesmo os guias do pecado, bloqueados por cada hierarquia, eram considerados gênios em seus próprios reinos. E o dono de um talento muito superior, que até eles poderiam desprezar. Eu era semelhante. Circularam rumores me chamando de descendente do rei demônio. Sendo de sangue real, eu poderia suprimi-lo até certo ponto com poder. Mas se fosse alguém comum ou próximo dos pobres, é óbvio. O fantasma parecia contemplar a perseguição que Quan Ed enfrentou. Os sem instrução não conseguem entender o talento. Entrando no labirinto com a autoestima já desgastada pela incapacidade de competir com o talento. E então eles perceberam. Eles tinham talento e era o exterior que era estranho. Entrar no labirinto e ser elogiado pela liderança deve ter sido bom. Finalmente, houve quem os reconhecesse. Aquele que acreditava estar errado por não ter talento percebeu que sim. Alguém não amado e não reconhecido por ninguém encontrou quem o reconheceu. Especialmente porque eles mostraram habilidade excepcional no labirinto, deve ter sido ainda melhor. Ser reconhecido por seres tão poderosos fez com que se sentissem valorizados. Então, eles apenas ouviram o que disseram, porque deixou felizes aqueles que os reconheceram, porque isso os fez se sentir valiosos. Quan Ed fechou a boca, suas pupilas tremiam descontroladamente. Pelo seu comportamento, ficou claro que as palavras do fantasma eram verdadeiras. O fantasma estalou a língua. Patético, já vi alguns como você. E esses tipos são bons em explorar tais indivíduos. Taizan olhou para Quan Ed com uma mistura de simpatia. Quan Ed baixou a cabeça. Não é uma história rara. É raro alguém talentoso ser mentalmente perfeito. Muitas vezes, eles são apanhados e acabam morrendo ridiculamente ou sofrendo perdas. Se eles sobreviverem, sua personalidade ficará distorcida. Cale-se. Quan Ed falou sombriamente. O que você quer de mim dizendo essas coisas? Está tudo no passado. Praticamente nada. Apenas lembrei do passado. Se você tiver uma chance, não cometa o mesmo erro. A voz do fantasma estava cheia de amargura. De qualquer forma, tenho que lutar por causa do contrato. De repente, a aura em torno de Quan Ed mudou. Como uma rocha que permanece firme há milhares de anos, sua presença tornou-se imponente. Taizan também ajustou sua postura. O jovem demônio ingênuo e aparentemente inocente não estava em lugar nenhum. É melhor você ter cuidado. O fantasma sussurrou suavemente. Claro, o demônio na sua frente parece burro e ingênuo e não sabe de nada. Mas isso também significa outra coisa. Apesar de tais falhas, ele ultrapassou o 50º andar, recebeu o reconhecimento da liderança e foi autorizado a entrar nas camadas profundas. Isso significava que ele tinha talento suficiente para superar suas deficiências. A batalha começou. Quan Ed e Taizan se moveram ao mesmo tempo. Observando o movimento de Quan Ed, a primeira coisa que Taizan notou foi como ele estava limpo. Os aventureiros até agora tinham sido um tanto rudes, fortes e rápidos, sim, mas seus movimentos tinham grandes lacunas. Mas o demônio à sua frente não apresentava tais lacunas. Movendo-se como água corrente, ele se aproximou de Taizan e brandiu sua espada. Kaang. O choque de espadas produziu o barulho mais alto que Taizan já ouviu. E ele era forte. Muito ligeiramente, Taizan estava sendo empurrado para trás. Em um movimento rápido, Taizan deslizou o pé entre as pernas de Quan Ed e empurrou seu corpo para frente, restringindo o movimento de Quan Ed. Quan Ed não recuou. Em vez disso, ele respondeu batendo com o joelho em Taizan. Agora, nenhum dos dois conseguia mover suas espadas livremente. Taizan tentou acertar o queixo de Quan Ed com o cotovelo. Quan Ed rapidamente interceptou com a palma da mão e contra-atacou com o cotovelo. Então, ele sacou uma adaga e apontou para a axila. Taizan torceu o corpo para se esquivar. Ele moveu a outra mão para atacar com o punho. Quan Ed bloqueou-o com sua espada. Kagagaki.
Eles contra-atacaram os movimentos um do outro apenas através de ações físicas, sem utilizar nenhuma habilidade. Foi uma espécie de batalha de investigação. Através disso, ambos perceberam algo forte. Ao desviar do turbilhão de ataques, Taizan pensou consigo mesmo que Quan Ed era realmente forte. Nenhuma das vulnerabilidades que ele sentiu nos outros guias estava presente aqui. Ele respondeu a cada um dos movimentos de Taizan e até contra-atacou. Seus movimentos estavam perfeitamente sincronizados, não deixando aberturas. Quan Ed estava vários níveis acima de qualquer guia que Taizan havia encontrado antes. E Quan Ed ficou igualmente surpreso. Ele bloqueou meu ataque? Ele recebeu permissão da liderança para descer através das camadas, tornando-se naturalmente um espinho no lado de cada guia hierárquico. Claro, não houve confrontos. Ninguém se atreveu a tocá-lo, já que a liderança permitiu diretamente sua passagem. Mesmo assim, recebendo olhares raivosos e odiosos, Quan Ed se perguntou: por que eles estão com raiva de mim quando possuem esse nível de poder? Da perspectiva de Quan Ed, todos os guias, exceto a liderança, pareciam fracos. Se ele lutasse seriamente, eles não seriam páreos e seriam facilmente derrotados. Assim, ele não prestou muita atenção quando foi enviado para lutar por ordem do guia. Ele simplesmente pensou que eles seriam um pouco mais fortes que o resto. Mas não foi esse o caso. Taizan era verdadeiramente forte. Atualmente, Quan Ed era um aventureiro da 51ª camada. Estando na 51ª camada e tendo ganhado muito navegando e entendendo o labirinto, ele estava significativamente acima da média dos aventureiros. No entanto, Taizan, que acabara de entrar no 40º andar, não estava sendo dominado na batalha. Esta foi uma revelação chocante para Quan Ed, que anteriormente desprezava todos os aventureiros, exceto a liderança. Seus ombros colidiram e ambos cambalearam para trás. Quando uma calmaria momentânea se instalou, o fantasma assobiou. Você é ingênuo, mas tem força para sobreviver. Muito forte, hein? Seu talento é comparável ao meu no meu auge. Foi perigoso. Este era um adversário contra o qual a vitória não poderia ser garantida. No entanto, um sorriso apareceu nos lábios de Taizan. Vendo o sorriso, o fantasma assentiu. É assim que deveria ser. Até agora, era muito brando. Este foi o modo solo, um labirinto que convocou os melhores heróis e guerreiros de vários mundos. No entanto, todos os aventureiros que apareceram eram muito comuns. Pelos padrões do mundo exterior, eles eram sem dúvida fortes, mas no labirinto eram todos fracos. Foram aqueles que não conseguiram descer mais e foram derrotados. Embora ele tivesse arriscado a vida ao descer pelo labirinto, os guias de cada hierarquia nunca fizeram parte desses desafios. Não importa a diferença, ele poderia vencer sem muita dificuldade. Para a liderança, a lacuna era tão grande que ele nem pensou nisso. Mas agora, um aventureiro de verdade apareceu diante dele. Uma entidade avançando em direção às camadas profundas, navegando no labirinto. Um ser com talento e força potencialmente capazes de conquistar o labirinto estava lutando contra ele. Mas serei eu quem vencerá. Taizan exerceu força em seus pés. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.